Os samurais, ou bushi, eram mais do que guerreiros. Eles eram a personificação da herança cultural, política e militar do Japão, uma classe que definiu uma era e deixou um legado que ressoa até os dias de hoje. Surgindo durante o período Heian, de 794 a 1185 da Era Comum, sua ascensão foi uma resposta à necessidade de proteção e ordem em um Japão descentralizado. Ao longo dos séculos, a classe samurai evoluiu de humildes soldados provinciais para arquitetos do sistema feudal japonês, sendo símbolos de honra, disciplina e resiliência. A classe samurai começou a tomar forma no século X, numa época em que a corte imperial de Kyoto perdia controle sobre as províncias distantes. Proprietários de terras abastados, conhecidos como daimyo, necessitavam de exércitos particulares para proteger suas terras contra bandidos e clãs rivais. Assim, recrutaram guerreiros habilidosos que passariam a ser conhecidos como samurais, derivado do verbo saburao, que significa servir. Inicialmente, esses guerreiros eram soldados a pé, utilizando arcos e flechas e espadas simples. Com o tempo, seu papel se expandiu à medida que começaram a exercer influência tanto dentro quanto fora do campo de batalha. Um momento decisivo para os samurais ocorreu durante a Guerra Jinpei, de 1180 a 1185 da Era Comum, um conflito de poder entre os clãs Taira e Minamoto. Este conflito terminou com a vitória de Minamoto no Yoritomo e o estabelecimento do shogunato Kamakura em 1192. Com isso, o Japão entrou em um período de governo militar que duraria quase 700 anos. Sob o shogunato, os samurais tornaram-se não apenas os aplicadores da lei, mas também os guardiões da governança e da cultura do Japão. Central ao ethos samurai estava o Bushido, ou o caminho do guerreiro. Este código não escrito governava suas vidas e enfatizava virtudes como lealdade, honra, coragem e disciplina. A lealdade de um samurai ao seu senhor, ou daimyo, era absoluta. Eles sacrificariam tudo, até mesmo suas vidas, para proteger os interesses de seu mestre. O Bushido não era meramente um conjunto de regras, mas uma filosofia que permeava todos os aspectos da vida de um samurai. Exigia integridade moral e um senso de dever para com a família, a sociedade e a nação. Também ensinava a aceitar a morte sem medo, considerando-a uma extensão natural de seu compromisso com a honra. Em momentos de desgraça ou derrota, os samurais praticavam seppuku, o suicídio ritual, como meio de preservar sua dignidade e demonstrar sua lealdade inabalável. Os samurais eram incomparáveis em suas habilidades marciais. Seu treinamento começava na infância, com foco no domínio de várias armas, como a katana, a espada longa, o wakizashi, a espada curta, e o yari, a lança. Entre essas, a katana tornou-se a mais icônica, celebrada por sua nitidez, artesanato e significado espiritual. Os samurais consideravam suas espadas como extensões de suas almas, tratando-as com reverência. Além do combate, os samurais também eram estudiosos e artistas. Estudavam literatura, filosofia e caligrafia, refletindo seu papel como elites cultas. Praticavam kyudo, a arte do arco e flecha, e se envolviam no shanoyu, a cerimônia do chá, enfatizando atenção plena e disciplina. Essas práticas demonstravam sua crença em alcançar a harmonia entre destreza física e refinamento intelectual. Embora a classe samurai seja frequentemente associada a homens, as mulheres também desempenharam papéis significativos como guerreiras. Conhecidas como onabu-geisha, essas samurais femininas eram treinadas em artes marciais para defender suas casas e famílias em tempos de guerra. Armadas com a naginata, uma arma de haste, e o tan, um punhal, exibiam notável coragem e habilidade. Uma das mais lendárias onabu-geisha foi Tomoe Gozen, uma guerreira que lutou durante a Guerra Jinpei. Sua bravura e liderança em batalha fizeram dela um símbolo de força e resiliência. As histórias de Tomoe e de outras mulheres guerreiras nos lembram que o espírito samurai transcendia o gênero, incorporando os valores universais de coragem e lealdade.
Durante o período Edo, de 1603 a 1867 da Era Comum, sob o shogunato Tokugawa, a classe samurai alcançou o auge de sua influência. Esta era de relativa paz reduziu a necessidade de guerra constante, levando os samurais a direcionarem seu foco para funções administrativas e burocráticas. Tornaram-se estudiosos, poetas e conselheiros, garantindo que sua influência se estendesse além do campo de batalha. Apesar dessa evolução, o compromisso dos samurais com o Bushido permaneceu firme. Continuaram a servir como exemplos morais, sustentando os valores de justiça, lealdade e autodisciplina. Sua aparência distintiva, caracterizada por topetes e armaduras, tornou-se símbolo de seu status elevado na sociedade. O declínio dos samurais começou em meados do século XIX, durante a restauração Meiji. Esta era marcou a rápida modernização do Japão e o desmantelamento de seu sistema feudal. Em 1876, o governo proibiu os samurais de portar espadas, um golpe profundo em sua identidade. A criação de um exército nacional recrutado tornou seu papel militar obsoleto. A última resistência dos samurais ocorreu durante a rebelião Satsuma, em 1877, liderada por Saigo Takamori, um ex-samurai oficial do governo. Esta rebelião foi uma tentativa desesperada de resistir às mudanças radicais da era Meiji. Apesar de sua valentia, Saigo e seus seguidores foram derrotados pelo exército imperial modernizado. A morte de Saigo marcou o fim da era samurai, mas consolidou seu status como herói nacional. Embora a classe samurai tenha sido oficialmente abolida, seu legado perdura na cultura e nos valores do Japão. Os princípios do Bushido continuam a influenciar a sociedade japonesa, evidentes na ênfase nacional na disciplina, respeito e perseverança. O compromisso dos samurais com a excelência e a honra ressoa em áreas que vão das artes marciais à ética empresarial. Histórias e símbolos dos samurais permanecem integrais à arte, literatura e cinema japoneses. Desde as estátuas de Kusunoki Masashi de perto do Palácio Imperial em Tóquio até os inúmeros filmes e romances inspirados em suas vidas, os samurais continuam a cativar imaginações em todo o mundo. Os samurais foram mais do que guerreiros, eles eram a alma do Japão. Sua dedicação inabalável à honra, lealdade e disciplina definiu séculos da história japonesa e moldou a identidade cultural da nação. Hoje, seu legado serve como um lembrete atemporal do poder da integridade e da força duradoura do espírito humano. Seja em momentos de triunfo ou adversidade, o exemplo dos samurais nos inspira a enfrentar os desafios da vida com coragem e determinação. Por meio de suas espadas, palavras e feitos, os samurais deixaram uma marca indelével na história. Sua história não é apenas um capítulo do passado do Japão, mas um testemunho dos valores que transcendem o tempo e o lugar. O caminho do guerreiro continua vivo, uma ponte entre a tradição e a modernidade que continua a inspirar gerações ao redor do mundo.